Vamos lá, amigos, vamos começar a falar então um pouquinho sobre o estudo da jurisdição e da ação, tá? Primeiro ponto, falar sobre o estudo da jurisdição, a gente tem que começar a organizar aqui, né, o estudo da função jurisdicional, né? Como todo mundo trabalha, como todo mundo conhece, a jurisdição é a função do Estado de dirimir litígios, de solucionar litígios, né? Então a função do Estado, né, essa função estatal, na verdade, né, a função jurisdicional, ela tem duas acepções, né, duas concepções atualmente. A visão, digamos, clássica da jurisdição era simplesmente a função de dizer o direito. Ou seja, solucionar o litígio num caso concreto. Ou seja, você vai até o juiz buscando a solução de um problema pelo qual você está passando e o magistrado vai dizer se você tem razão ou se você não tem razão. Ou seja, você estará solucionando o seu litígio. Você estará resolvendo o litígio que está sendo apresentado. Só que atualmente já se fala muito numa visão mais moderna da atividade jurisdicional. Essa visão mais moderna, essa visão mais atual, tá? É uma visão onde a atividade jurisdicional teria uma característica como sendo uma atividade criativa, né? Onde o magistrado, na verdade, no caso concreto, ele criaria direitos num caso concreto. Você teria uma atividade jurisdicional de criar direitos no caso concreto. Isso é importante mais à frente, quando nós falarmos aqui, por exemplo, de precedentes, de formação da coisa julgada. Então há uma tendência muito grande hoje, tá, em se ampliar os poderes do magistrado para que o magistrado possa, por exemplo, num caso concreto, criar direitos que não estavam inerentes ou previstos, né, diretamente para a legislação. Um bom exemplo para você compreender bem o que eu estou querendo dizer é a atividade jurisdicional hoje em termos de políticas públicas. Hoje é muito comum você ter ações civis públicas viabilizando políticas públicas, dever de saúde, né, atendimento médico, creches escolares. Então a visão da atividade jurisdicional hoje, ela está muito evoluída, né? Você não tem mais a atividade jurisdicional como uma mera atividade declaratória, de simplesmente dizer o direito. Na verdade, o magistrado teria uma atividade aqui, na verdade, criativa. Nisso, para tentar organizar melhor o nosso raciocínio, eu vou começar a colocar para vocês aqui o seguinte: características da atividade jurisdicional, tá? Então vamos lá. Características da jurisdição. A primeira já é essa que nós conversamos. A jurisdição tem uma primeira característica, na visão clássica, de ser uma atividade meramente declaratória. Então, em questão de prova, é muito comum, muito frequente você ser indagado dessa forma, tá? Assinale abaixo uma das características da função jurisdicional. Aí você vai botar lá, atividade jurisdicional atualmente tem uma característica de ser uma atividade declaratória. Só que aí você toma cuidado, tá? É muito comum hoje se falar também, como eu comentei, né, que não somente é uma atividade declaratória, mas também pode ser enxergada como uma atividade criativa. Ou seja, onde a jurisprudência criaria direitos. Tá? Perceba, quando a gente fala aqui criar, né, não é legislar por razões óbvias, né? O legislador não vai estar, o jurisdicionado, o magistrado não vai estar legislando por razões óbvias, né? Ele não poderia fazer isso, evidentemente. Quem vai fazer isso é o poder legislativo por razões óbvias, a gente não precisa discutir muito isso aqui, né? Mas o magistrado, interpretando, por exemplo, as normas constitucionais, ele tem toda a liberalidade, né? Por exemplo, se o direito de saúde é assegurado no texto constitucional, o magistrado ele teria o dever de efetivar esse direito de saúde num caso concreto. E isso é feito numa atividade jurisdicional, por meio dos famosos precedentes, as decisões do Supremo, por exemplo. Hoje o Supremo, a gente não precisa de muitos comentários sobre isso, o que a gente mais vê isso, né? O Supremo o tempo inteiro é chamado para solucionar litígios políticos, né, criando direitos num caso concreto, regulamentando direitos num caso concreto. Então isso hoje é visto também como uma característica da atividade jurisdicional. Uma segunda característica da atividade jurisdicional, tá, é literalmente, tá, a sua inércia.
ela está prevista no artigo 2º do CPC. Tá? É a característica da inércia da função jurisdicional. Ou seja, o magistrado ele não age de ofício. Ele sempre irá agir mediante requerimento. Tá? O magistrado sempre irá agir mediante requerimento. O magistrado, a jurisdição, diferente de outras funções estatais, como por exemplo o executivo, o legislativo, o executivo, por exemplo, separou o seu carro na rua, ninguém precisa de avisar ao guarda municipal, ele pode ir lá e rebocar o seu automóvel. Então ele está fazendo a atividade administrativa de ofício. O legislador, ele pode, por vontade própria, espontânea vontade, apresentar um projeto de lei, ser aprovado e virar uma lei. Agora o judiciário já não pode fazer isso. Então a característica principal da função jurisdicional é ser uma função inerte. O que significa essa inércia, Haroldo? O magistrado, ele age somente mediante provocação. E a gente vai conversar disso daqui a pouquinho já. Essa provocação será exercida pelo direito de ação, que majoritariamente você entende, né, como previsto no artigo 5º da Constituição. Como assim, Haroldo? Direito de ação, lá do artigo 5º, 35. O 5º 35 não é aquele que consagra a inafastabilidade da tutela jurisdicional? É esse. Se nenhuma lesão ou ameaça de lesão pode ser afastada do Poder Judiciário, todos temos direito de provocar o Judiciário e retirá-lo da sua inércia. Isso é o direito de ação. O direito de ação nada mais é o direito de agir, de provocar o Judiciário e retirá-lo da sua inércia. Fazer com que ele se locomova, com que ele haja. Perfeito? Agora eu quero que você tome cuidado o seguinte. Eu tiro o Judiciário da sua inércia por meio da minha provocação, que é exatamente o meu direito de ação. Mais à frente, então, vamos conversar, você vai provocar o judiciário por meio da sua petição inicial, que é o ato pelo qual você inaugura o procedimento, dá início ao procedimento. Então, você provoca o judiciário retirando o judiciário da sua inércia. Só que aí nós temos, digamos assim, um outro princípio decorrente da inércia, que é o tão falado princípio da congruência, também chamado de princípio da adstrição, também chamado de princípio da correlação. O que significa esse princípio? Significa que o magistrado ele vai agir dentro dos limites para os quais ele é provocado. Você encontra esse princípio no artigo 141, bem como no artigo 492 do CPC. Tá? O que estabelece esse princípio? Tá? Se a jurisdição ela é inerte, quando eu provocá-la por meio da petição inicial, quando eu tirar o judiciário da sua inércia por meio da petição inicial, o que vai acontecer aqui? Eu vou provocar o judiciário e ele está adstrito, ele estará limitado à minha provocação. Se eu pedir na minha inicial, por exemplo, somente dano material e dano moral, esse juiz, ao proferir a sentença, ele está limitado, ele está adstrito ao meu pedido. Ele só poderá conceder dano material ou dano moral. Nada além disso. Percebeu? Isso é o princípio da adstrição, correlação, congruência, todos sinônimos, tá? Tudo a mesma coisa. É uma decorrência natural do princípio da inércia, né? O juiz, por exemplo, ele está proibido, ele está vedado, se você observar isso da redação do artigo 492, ele está vedado, por exemplo, nesse caso que eu coloquei, ó, eu pedi dano material, dano moral. Ele só pode dar material e moral. Se ele conceder dano estético, por exemplo, a decisão dele é nula. Essa decisão, essa parte do julgado que deu o dano estético, ela é nula. É o que nós vamos estudar depois na aula de sentença, de coisa julgada, é o que se costuma chamar de sentença ultrapetita. Ele ultrapassou os limites propostos na inicial. Isso é uma decorrência da inércia. Se o magistrado é inerte, ele só pode agir dentro dos limites da minha provocação. Ele não pode extrapolar isso, tá? Só que se você observar o artigo 2º, você vai ter um outro princípio lá no mesmo artigo 2º, que é o princípio do impulso oficial.
que significa o princípio do impulso oficial? Eu tenho que provocar o judiciário para ele sair da sua inércia. Muito bem. Só que a partir do momento que eu provoco o judiciário, retiro ele da sua inércia, os atos que dependam exclusivamente do judiciário são realizados por impulso oficial. Eu não preciso ficar o tempo inteiro requerendo ao magistrado a prática de um ato. Por exemplo, eu já pedi que seja feita uma intimação da parte contrária. Muito bem. Essa intimação será realizada por impulso oficial. Eu não necessito ficar solicitando toda hora o magistrado que faça automaticamente, tá? Que ele faça automaticamente esse ato. A lei autoriza que o magistrado já realize esses atos por impulso oficial. Entenderam? Então, assim, são princípios, o princípio base da inércia e alguns outros princípios, digamos, derivados, subprincípios do princípio da inércia, como o princípio da congruência, distrição, correlação e o princípio do impulso oficial. Tudo bem? Uma terceira característica da função jurisdicional, que eu quero chamar a tua atenção aqui, é a característica da definitividade. Toda decisão judicial, ela tem aptidão para produzir coisa julgada, tá? Toda decisão judicial, ela tem aptidão, né? Ela tem uma tendência a produzir, a realizar, né? A obter, né? A atingir a tão chamada coisa julgada. A coisa julgada é a decisão definitiva, é a decisão que não está mais sujeita à revisão, tá? Então aqui nós temos que organizar algumas questões, mas veja bem, quando eu falo que o judiciário tem a característica, a aptidão para atingir a coisa julgada, isso significa que quem dá a última palavra sobre um conflito é o Poder Judiciário. Não sei se você já reparou isso. O Judiciário, por exemplo, ele pode controlar a eficácia de uma lei. Então ele controla o Legislativo. Ele pode afastar uma lei por entender que essa lei é inconstitucional. O Judiciário ele pode controlar o Executivo. Por exemplo, o Executivo praticou um ato administrativo, é possível o Judiciário revisar esse ato, anulando esse ato, porque ele viola, por exemplo, o princípio da legalidade, porque o administrador não observou as regras do edital. Então é possível o Judiciário anular esse ato administrativo? Claro que sim. Agora, é possível controle da decisão judicial? Claro que não, né? A decisão judicial, ela tem essa característica de definitividade. Ela não é passível de controle externo. Isso já foi perguntado no processo, já perguntaram em constitucional também, né? A decisão judicial, ela se submete a algum tipo de controle externo? Claro que não. A decisão judicial, ela só se submete a controles internos, por meio, por exemplo, dos recursos. Eu posso recorrer de uma decisão buscando revisar essa decisão jurisdicional, né? Eu vou interpor um recurso para um órgão superior, mais experiente, desembargadores ou ministros, os quais irão revisar a decisão do juízo inferior. Como eu posso também, né, controlar essa decisão administrativamente? Eu vou perante o CNJ e o CNJ irá controlar, por exemplo, uma decisão judicial, controlando administrativamente. Então, na verdade, quem dá a última palavra sobre o assunto é literalmente o Poder Judiciário. A sua decisão é a decisão que se torna definitiva. Ele controla todo mundo, mas ele não é controlado por ninguém. Ele só é controlado por ele mesmo. Percebeu bem isso aqui? Agora toma cuidado com o seguinte, a gente tem que separar alguns institutos aqui. Então eu apresento a minha petição inicial, meu processo está tramitando, é proferida a sentença, aí veja bem, eu terei um prazo de 15 dias para interpor recurso contra essa sentença, o recurso mais famoso no processo civil, o recurso de apelação. Tá? 15 dias para interpor o recurso contra a sentença. Caso eu não interponha esse recurso de apelação, essa decisão irá transitar em julgado. Eu teria o famoso também trânsito em julgado.
Aí o que acontece? Essa decisão, essa sentença, sendo uma decisão de mérito com base no 489, além de transitar em julgado, eu passo a ter o que nós designamos de coisa julgada material. É que nós iremos designar aqui de coisa julgada material. Então, eu passarei a ter uma decisão definitiva, passarei a ter aqui uma decisão definitiva, veja bem, que não cabe mais controle sobre ela, e como eu falei, o controle será sempre interno. Essa decisão que fez coisa julgada material, por exemplo, a contar do trânsito, cabe uma ação para revisá-la, prazo de 2 anos, a ação rescisória. Então, você ainda vai admitir aqui a apresentação da ação rescisória. É uma ação justamente para você revisar a coisa julgada, mas uma ação proposta no próprio Poder Judiciário. Ou seja, você exercerá um controle interno quanto a essa decisão. Você exercerá um controle dentro do próprio Poder Judiciário sobre essa decisão. Perfeito? Entenderam bem isso aqui? Então, já acentuei, já destaquei para vocês aqui 3 características, tá, da atividade jurisdicional. Tá? 3 características aqui da atividade jurisdicional. Quais são essas 3 características aqui da atividade jurisdicional que nós conversamos? Ela ser uma atividade declaratória, né? Hoje, modernamente, tem se falado também que é uma atividade criativa. Uma decisão, uma atividade que ela é inerte, depende sempre de provocação. E a terceira característica, eu acentuei para vocês, é ter uma aptidão de produzir coisa julgada. Tá? Agora, a quarta característica, tá? É a característica da unidade da jurisdição. Tá? Como assim unidade da jurisdição? A atividade jurisdicional, ela é una, ela abrange todo o território nacional. Então, a atividade jurisdicional, ela vai abranger todo o território nacional, ou seja, a atividade jurisdicional tem soberania em todo o nosso território. Você não vai, né, a sentença prolatada no Rio de Janeiro, ela vai produzir efeitos no Acre, no Amazonas, em São Paulo, ela abrange todo o nosso território. E além disso também, da característica da unidade, você decorre também de uma lógica muito conhecida, que é da inafastabilidade da tutela jurisdicional. Esse artigo 5º, 35 da Constituição, ele é muito utilizado no processo civil, tá? Ele é um dos fundamentos básicos aqui do processo civil, tá? A partir dessa ideia de unidade da atividade jurisdicional, que ela abrange todo o território nacional, é muito comum você falar que a partir dessa lógica você tem uma ideia de um acesso à justiça. Porque se a Constituição, se o legislador assegura que a atividade jurisdicional será exercida durante a abrangência de todo o nosso território, todos teremos direito de termos acesso à justiça. Isso é um direito fundamental. E o novo CPC fez questão de consagrar isso. Artigo 3º do Código de Processo Civil. Tanto é que se você pegar o artigo 3º, você vai encontrar lá que ele fala, né, nenhuma lesão ou ameaça de lesão poderá ser afastada do Poder Judiciário. Ou seja, tudo que você entenda como lesão ou como ameaça a uma lesão sua, você poderá levar até o Poder Judiciário para a sua apreciação. Ou seja, é assegurado indistintamente um pleno acesso à justiça. É assegurado indistintamente um pleno acesso à justiça. Só que aí eu quero que você perceba o seguinte, tá? Aqui a gente tem que bater um papo com muito cuidado, muita atenção aqui, tá? Que é um tema mais moderno hoje, que se fala muito em doutrina, consagrado pelo novo CPC. A propósito, em falar em doutrina, acabei nem comentando com vocês, eu tenho um manual de processo civil sistematizado, qual eu até recomendo a leitura, quem tiver oportunidade, até para facilitar o seu estudo. É o Processo Civil Sistematizado, da editora Método, tá? Nesse livro, por exemplo, eu abordo com vocês lá, eu trabalho com vocês lá, sobre as chamadas, né, tão faladas hoje, né, chamada justiça multiportas, que seria uma decorrência natural
do acesso à justiça. Ih, Haroldo, agora complicou. O que seria isso? Só você observar comigo, acompanhar comigo o artigo 3º do CPC. Olha o parágrafo 1º do artigo 3º, que ele fala: é reconhecida a arbitragem na forma da lei. Lê tudo, tá? Por favor. Lê o caput também, né? Nenhuma lesão ou ameaça de lesão pode ser afastada do judiciário. Parágrafo 1º. É reconhecida a arbitragem na forma da lei. Parágrafo 2º e 3º desse artigo 3º. Olha o que ele fala. O Estado promoverá sempre que possível solução consensual dos litígios. Ou seja, você reconhece também a utilização dos meios consensuais para a solução de um litígio. Você reconhece, além disso, do parágrafo 2º, o 3º você reconhece também a utilização dos meios consensuais, qual seja, conciliação e mediação. Esses institutos, arbitragem, conciliação e mediação, eles são popularmente chamados, comumente chamados, de meios alternativos. Ou meios adequados para a solução dos litígios. Então, são frequentemente conhecidos, né, como meios alternativos ou meios adequados para nós solucionarmos o litígio. Então, dentro dessa cláusula de acesso à justiça, que está no artigo 3º e no 535 da Constituição, você extrairia também o direito de acesso à justiça. Acessar a justiça é visto numa concepção muito mais ampla hoje, tá? Muito mais abrangente. Você acessa a justiça por meio de uma prestação jurisdicional no judiciário, como nós estamos acostumados. Você vai acessar a justiça por meio da conciliação ou da mediação, ou até mesmo fora do judiciário, por meio da arbitragem. Então nós temos que estabelecer aqui bons raciocínios, boas regras, né? Bons entendimentos razoáveis sobre o que é conciliação, o que é mediação, o que é arbitragem. Tudo bem? Então vamos lá, vamos separar aqui, vamos organizar aqui a diferença entre conciliação e mediação. Vamos estabelecer aqui a diferença entre conciliação e mediação, tá? O CPC estabelece, Haroldo, uma diferença? Estabelece. Você vai encontrar no artigo 165, parágrafos 2º e 3º do novo CPC. Tá? O critério adotado pelo legislador para separar, né, definir, né, o critério de adoção da conciliação e da mediação é ter ou não um vínculo anterior entre as partes. Se as partes litigantes, se não há um vínculo anterior entre elas, se não há um vínculo anterior entre as partes, será utilizável a conciliação, tá? Preferencialmente, observem isso, preferencialmente será utilizável a conciliação. Mas veja bem o que a gente está conversando. Quando você fala que não ter vínculo anterior, é não ter um ranço, um histórico de litigiosidade, não precisa ser vínculo jurídico. Nunca houve um conflito entre nós dois, mas hoje você bateu no meu carro e nós temos uma ação judicial. A utilização aqui vai ser o que? A conciliação. Ponto final. O conciliador, ele terá uma postura ativa. Ele irá propor soluções alternativas, tá? E ele não está preocupado aqui quem deu causa ao litígio, quem foi o causador do litígio. Isso é o de menos aqui. A preocupação total dele aqui são com os efeitos. Não entendi, Haroldo. Ué, eu estou ajuizando uma ação contra você buscando uma indenização de 10 mil reais. O que ele vai fazer? Haroldo, você aceita pagamento em 5 mil à vista? Eu falo, olha, eu aceito 5 mil à vista, não é nada, é melhor do que ficar esperando 10 mil sem data. Eu aceito sim, aceito 5 mil pagando à vista. Tem problema nenhum. Acabou. Você vai, a partir daquilo ali, atingir somente o
efeito. A conciliação, ela busca uma solução mais imediata, mais imediatista. É muito comum você falar que a conciliação, ela pode ser feita em escala industrial. Como você vê, por exemplo, no judiciário, realizando 20, 30 audiências de conciliação no mesmo dia. A mediação, não. A mediação já é diferente. A mediação ela é utilizável quando há vínculo anterior entre as partes. Como eu falei com vocês, há um vínculo anterior entre as partes, como, por exemplo, um litígio de família, um litígio de vizinhança, né? Então, eu tenho aqui um litígio familiar, uma ação de divórcio, uma ação de separação, uma ação de alimentos, de regulamentação de visita, guarda. Notório que você percebe que há um vínculo entre as partes. Então, não é só o juiz pegar, dar uma sentença e solucionar aquele litígio. Ele tem que enfrentar esse histórico passado existente entre as partes. E a melhor pessoa para fazer isso é um mediador, tá? O mediador, ele vai ter uma postura totalmente imparcial. Ele não vai propor soluções. Ele vai buscar orientar as partes. Em que sentido orientar as partes? Orientar as partes para que elas consigam atingir a solução do litígio. O mediador, ele vai buscar atingir as causas do litígio. O trabalho da mediação, sem dúvida alguma, é um trabalho muito mais artesanal. É muito mais trabalhoso, é muito mais demorado, é muito mais detalhista o trabalho de uma mediação, tá? E isso são formas adequadas de você dirimir um litígio. Isso são formas adotadas pelo legislador para você dirimir um litígio. E veja bem, tá? O CPC, ele estabelece como uma etapa obrigatória a realização de uma audiência de conciliação ou de mediação no rito do CPC. A tão famosa audiência do artigo 334 do CPC. No rito, tá? No rito comum, essa audiência ela é obrigatória, né? No rito comum, em regra, essa audiência ela é uma audiência obrigatória. Então, você estabelece como sendo uma audiência obrigatória, uma etapa obrigatória do procedimento, a realização dessa audiência de conciliação ou de mediação. Depois a gente vai conversar com mais vagar sobre esse assunto, sobre a conciliação e mediação. Mas aqui é só apresentar para vocês os institutos e mostrar as diferenças. Conciliação e mediação são institutos que não se confundem e devem ser analisados dentro da proposta da jurisdição. Tudo bem? Vamos encerrar por aqui, daqui a pouco eu retorno falando com vocês sobre a arbitragem, que é um outro meio alternativo de solução do litígio.